Beleza, pessoal? Tudo bom? Pessoal, eu tô aqui com uma calculadora de equação quadrática. Essa aqui, ó, no equação quadrática, calculadora online, é www.calc-online.xyz. Equação quadrática. Eu achei ela bem interessante, que é bem intuitiva, né? Você faz, ajuda. Esta é uma calculadora de equações do tipo ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Esse tipo de equação contém três coeficientes, o a, o b e o c, né? E aqui está o formulário como faz para estar realizando o cálculo, né? Ela mostra a resolução da equação, muito bom para vocês estudarem, né? Dessa forma, a resolução dessa equação é bem intuitiva, bem legal, tá? Aqui tem as fórmulas que fala aqui sobre a parte da fórmula, falar do delta, né? Se o delta maior que zero, teremos duas soluções distintas. Delta menor que zero, não teremos soluções nos reais. Se delta igual a zero, teremos duas raízes com soluções iguais, né? E é bem interessante. Eu vou colocar o mesmo valor. Era menos um, né? O menos um. O B valia 6 e o C menos 5, né? Eu coloquei aqui os coeficientes. O A vale menos um, que era daquela equação que eu fiz, que eu resolvi no quadro branco, né? Que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né? Que é menos x ao quadrado mais 6x mais que é o menos 5 igual a zero, né? Calcular. Aí ele mostra a solução da equação quadrática menos x ao quadrado mais 6x menos 5 igual a zero. Igual aquela equação lá que nós estávamos resolvendo. Então eu falei aqui do mesmo jeito aqui, ó. Então vocês fizeram... Quando vocês fazem o exercício assim, numa sequência, bem limpinho, fica bem fácil de vocês perceberem o que vocês estão resolvendo, né? Primeiro encontre os coeficientes, o valor do A, o B, o C, né? Comecem a resolver o delta, né? Que é o discriminante aqui, né? Que é o B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então aqui ele fez toda a conta, deu o delta 16. Então aí ele pegou aqui o valor do x, que vai dar x1 e x2, que é o menos b mais ou menos raiz de delta, 2 vezes a, colocou os valores, né? Encontrou um x1, né, que é o x', e um x2, né, que deu 1 e 5, né? Só na parte aqui do gráfico que o gráfico não ficou muito legal, né? Deixa eu ver aqui a parte do gráfico aqui. Achei que ficou meio... Não ficou um gráfico bem legal, assim, ó. Ao menos 5 aqui, ó. Que é o valor desse coeficiente aqui, ó. É onde o ponto do coeficiente C, onde a curva bate no eixo do Y, né? Que é o menos 5 aqui. Aqui seria a raiz lá 1, né? E o outro 5. Só que o gráfico não ficou muito legal aqui. Aqui seria o Y do vértice, que vale 4, e o X do vértice, que vale 3, que está aqui embaixo. E a concavidade voltada para baixo. Eu não gostei muito do modelo do gráfico, que ele ficou meio estranho. Não ficou bom para visualizar, ficou meio estranho, né? Ficou meio estranho. Mas a resolução ficou legal. É uma dica que eu dou aqui. Nós podemos até testar um outro. Deixa eu ver aqui essa aqui.
Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Menos 1, né? Vou ter que colocar embaixo, deixa eu ver aqui. Em cima ou embaixo, não sei. Um pouquinho. 1, menos 1. 6 e menos 5. Vamos ver se vai calcular. Não, que não calculou. Será que é em cima? Menos 1. 6. Menos 5. Paga. São bem intuitivas, né? Deixa eu ver aqui. Calcular. Ah, calculou aqui, calculou. Ele calculou aqui, ó. Fez o cálculo do delta aqui, ó. O delta b ao quadrado menos 4 vezes AVC. Tá aqui os valores, deu 16, o delta 16. Tá, diz que tem duas raízes, uma x' e x duas linhas. E o ponto de máximo aqui, ó. Calculou legal. Esse que é o 3 e o 4, né? Que é o x vértice e o y vértice. Ó, o ponto de máximo aqui. Interessante. O gráfico tá aqui, ó. Esse aqui já é bem legal, porque ele já fala aqui, ó. Esse menos 5 é o coeficiente C, né? Esse aqui, ó. É onde a curva bate no eixo do Y. Bem, ficou bem legal aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Esse aqui é o ponto 1, né? A raiz, né? X e aqui é o 5, ó. Certinho. Deixa eu ver. Esse gráfico ele podia, não sei, ele podia melhorar, né? Mas ficou legal. Ficou bem legal, sim. Recomendo. Esse calculadora online.com.br, equação de segundo grau, muito bom. Os pontos aqui, né? Esse interessante é aumentar a escala. Não sei porque que ele seria interessante aumentar a escala. Mas aqui já dá pra ver os pontos aqui, dá pra analisar o gráfico, ó. Ficou bem legal também. Ponto de máxima. Aqui, ó. X vértice, né? Y4 e X3. Ponto de máxima aqui, ó. Legal, essa calculadora aqui foi legal também. Vamos ver outra aqui. Essa do GeoGebra. Vamos colocar aqui f de x. Aqui o menos x elevado ao quadrado. Não, mas aqui tem que ir para baixo. Enter. Mais 6x menos 5. Deixa eu ver por que não foi enter. X. Deixa eu ver aqui. Mais. Menos. Opa, aqui já. O GeoGebra ficou legal, hein? E aqui já dá para analisar várias coisas aqui. É bem interessante. Deixa eu ver, cancelar aqui. Então o que eu tenho aqui, ó, 5. Intersecção do eixo Y, tá aqui, ó. Né? O X é 0, porque tá em cima aqui do eixo, né? X é 0 e Y é menos 5, tá aqui. Esse menos 5 aqui, ó.
É o coeficiente C, ó, tá aqui certinho, ó, esse ponto. Aí a raiz, a primeira raiz aqui é o 1, né? Deixa eu ver aqui que ele tá deixando ver. Se eu clicar em algum outro lugar. Ok, deixa eu ver aqui. Isso, raiz aqui, ó. Raiz aqui 1, né? X vale 1, que é a raiz que nós encontramos lá, e Y vale 0. Interessante. Aqui o X vale 5 e o Y 0. E aqui é o ponto máximo, né? Que aqui vai dar o 4, né? Que é o Y. É o Y lá, né? O Y vértice. E o X vértice aqui, ó. Que vai dar mais ou menos 3 aqui, ó. O 3 está mais ou menos por aqui. É esse ponto aqui. Essa podemos olhar o comportamento da curva, né? Porque o coeficiente A é negativo, então a parábola tem a concavidade voltada para baixo, né? Quando esse A aqui, o coeficiente A é negativo, né? E aqui no GeoGebra ficou bem legal, que dá pra gente diminuir um pouco mais. E perceba que eu encontrei aqui com 5 pontos eu tracei o gráfico, né? Ficou bem interessante lá, passo a passo. Aqui você diminui mais, aqui você pode rolar, você pode, né? Dar uma analisada mais profunda aqui. Bem interessante mesmo, né? Ó. GeoGebra é bem interessante. Então, todos esses. Vamos usar a tecnologia para você ter o melhor entendimento. É bem interessante. Isso fica interessante os alunos interagir com a tecnologia para facilitar, ter essa facilidade da aprendizagem, né? Para você ver que você pode entender parte por parte aqui da construção do gráfico, né? De uma função de segundo grau, né? E o comportamento que você pode ver, né? Vai ficar bem interessante. Então, o GeoGebra aqui é bom, um site muito bom aqui também. Beleza, pessoal?